a morte um sono profundo? E o que acontece com a nossa consciência quando morremos? Essas são algumas perguntas que muitas pessoas ainda não conseguem responder, ou ainda não está claro para muitas pessoas. Algumas seitas ou religiões acreditam que sim, outras dizem que não, mas o que a Bíblia nos ensina sobre essas questões espirituais? Nada melhor do que buscarmos dentro das Escrituras Sagradas para entendermos essas verdades absolutas de Deus que nos ensinam o que acontece após a morte. Então, esse é o tema da nossa reflexão de hoje. É a morte um sono profundo? Vamos procurar saber dentro das Escrituras Sagradas. Eu sou o presbítero André Riso, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Para iniciarmos esse estudo, nós temos que começar entendendo o tempo em que se pregava sobre a vida após a morte. Entendendo que as pessoas que viviam com as informações do Antigo Testamento, elas não tinham realmente uma pregação doutrinária, ou elas não tinham grandes conhecimentos sobre a vida após a morte. Então, a morte em si era o fim. Elas não tinham conhecimento do que aconteceria depois. Esta doutrina de vida eterna, de céu, de inferno, de vida após a morte, ela começou a ser mais explicada, ser mais difundida através do ministério de Cristo Jesus, e que passou também para os seus discípulos assim pregarem que todo aquele que nele cresce receberia a vida eterna. Então é necessário entendermos que essa palavra morte para eles significava basicamente o fim. Então aqui a gente vai encontrar nas pregações dos apóstolos, a gente vai ler aqui agora uma passagem do apóstolo Paulo escrevendo ali a igreja de Tessalônica, onde ele vai falar da ressurreição dos mortos, se referindo até àqueles que já morreram como aqueles que dormem. E a gente vai começar a ter um entendimento maior. Por que essa forma de linguagem é utilizada? Mas primeiro vamos começar a leitura aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Lá Paulo escrevendo, ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Bem, muitos utilizam esta passagem para forçar o entendimento de que aqueles que morrem estão dormindo, ou seja, entram em um sono profundo e por conta disso também perdem a sua consciência. Mas Paulo aqui ele está utilizando nada mais do que uma pregação falando da vida eterna. Mas por que dormir e não os que morreram? Como nós já falamos, então, se a morte, esta palavra é usada para determinar o fim, Paulo está pregando uma doutrina de que a vida, ela começa depois. Então, é mais fácil utilizar a linguagem ou a imagem de uma pessoa que dorme, porque uma pessoa que dorme, ela logo despertará. Então, o sono não é o fim de ninguém. O sono é um período onde a pessoa ali, ela não está presente, ela não está em atividade, porém, em um certo momento, ela vai despertar do seu sono. Então, começou-se a ser difundido entre as pregações, até o próprio Jesus, nós vamos ler aqui, falando que as pessoas que morriam, elas estavam dormindo. Isso já num contexto de pregação de vida eterna, para que eles pudessem entender de uma forma diferente. E é lógico também, usando de uma linguagem um pouco mais cordial, para falar daqueles que haviam morrido. Se nós formos ali também para João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, a partir do versículo 11 ao 14, nós vamos encontrar agora Jesus falando
da mesma forma aos seus discípulos referente a Lázaro. Nesta passagem, nós entendemos, que é bem conhecida, que as irmãs de Lázaro enviam uma pessoa para procurar a Jesus, porque Lázaro estava doente. Porém, até que essa pessoa chegasse a Jesus, Lázaro havia falecido. Então Jesus vai falar com os seus discípulos. Vamos ler. João capítulo 11, versículo 11 a 14 diz assim: Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Bem, Jesus tentou também utilizar aqui uma linguagem um pouco mais simples para dizer: olha, o nosso amigo Lázaro está dormindo e eu vou lá despertá-lo. Onde na verdade Lázaro morreu e ele ressuscitará, já mostrando que ele tinha poder sobre a morte, que ele poderia ressuscitar aqueles a quem ele ama. Então, quando os seus discípulos ouvem dizer de Jesus: olha, o nosso amigo Lázaro dorme, eles automaticamente pensaram que estava se falando do sono natural, do repouso. E por conta disso disseram: olha, se ele está doente e está dormindo, então logo ele estará bem. É isso que eles estão dizendo aqui, porque pensavam se falar do sono natural. Mas Jesus, então, no versículo 14, ele é mais direto e enfático, dizendo: Lázaro está morto, para que eles pudessem entender o que ele falaria. Aqui nós entramos também na doutrina que Cristo pregava, porque quando ele chega e vai falar com as irmãs de Lázaro, ele fala: aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Então, essa doutrina da pregação de vida após a morte era algo recente naquela época. E por isso não se usava normalmente a palavra morto, mas usava-se dormindo. Porque todo aquele que estava em Cristo, mesmo que estivesse dormindo, seria despertado. Ou seja, aquele que estava em Cristo, que morresse, seria ressuscitado. E aí a gente entra no conflito referente à questão da consciência, porque em nenhum desses dois versículos dá-se a entender que a morte é um sono profundo. Apenas está sendo usado com uma linguagem figurada para falar daquilo que eles ainda não tinham pleno conhecimento, que a morte não era o fim, era assim como um sono, no qual estava ali dormindo, mas que logo seria despertado, né? Futuramente, falando das coisas futuras espirituais, seria ressuscitado. E isso a gente vai ter um melhor entendimento quando falarmos, lógico, então, da consciência após a morte. Porque se temos consciência após a morte, logo a morte não é um sono profundo. E isso nós podemos começar a estudar ali no livro onde Paulo também escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23. Nós vamos ler dois versículos, duas partes de textos bíblicos que falam de pessoas antes de morrerem e duas depois que elas morreram, para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer. Ali em Filipenses capítulo 1, versículo 23, nós lemos assim: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Paulo ele tinha pleno conhecimento de que se ele partisse e que era da sua vontade, ele estaria em um lugar melhor, porque estaria na presença de Cristo. Então ele aqui está dizendo: olha, eu terei consciência onde eu vou estar, eu sei que eu estarei com Cristo, eu não vou estar inerte, perdido entre o tempo e o espaço. Quando eu partir, eu sei que eu estarei com o meu Senhor. Então é uma consciência que ele teria após a sua partida. Uma outra passagem também que nós podemos ler: Jesus, quando ele é crucificado, existem dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Um começa a tirar sarro de Jesus, né? E o outro se arrepende dos seus pecados. E lá no livro então de Lucas, capítulo 23, e no capítulo 23, versículo 43, nós lemos assim: olha o que Jesus diz. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Então, aquele ladrão que se arrependeu, Jesus garante a ele: olha, é hoje mesmo, você vai estar comigo lá no paraíso. Ele saberia aonde ele estaria. Não seria algo inconsciente, mas Jesus garantiu que seria consciente que ele estaria em um lugar chamado paraíso. Ele não estaria também de uma forma inconsciente após a sua morte ali na cruz. Importante também agora nós falarmos de visões ou de pessoas que morreram, né? A Bíblia também vai nos relatar, se nós procurarmos ali no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, ali João então é levado e tem a visão e ele vê pessoas. Então nós vamos ler ali, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui João está vendo aqueles que foram mortos como mártires. E eles estão ali lançando uma pergunta ao Senhor: Senhor, quanto tempo ainda vai demorar até que o Senhor julgue aqueles, até que o Senhor nos vingue o sangue que foi derramado dos justos? Então são pessoas que já estavam mortas e sabiam onde estavam e sabiam o que havia acontecido. Mas eu acredito que há uma passagem bíblica que vai sanar de uma vez todas as dúvidas referentes à consciência após a morte. Nós vamos ler aqui apenas um versículo do trecho da história de Rico e Lázaro. Mas antes de nós lermos, eu quero deixar muito claro que há duas linhas de pensamento em que a história de Rico e Lázaro é uma parábola e a outra linha diz que não. Eu, pelos estudos, acredito que ela não seja uma parábola, porque as parábolas elas fazem uso de uma história ou de um tempo contemporâneo para falar de verdades espirituais. Então Jesus ele usava de histórias de que usando personagens ou atos, né, que eles conheciam ali no seu tempo para falar de verdades espirituais. E outro ponto também nas parábolas é que eles seguem um padrão. Em nenhuma das parábolas os personagens recebem nome. Você tem a parábola do semeador, falando sobre a pregação da palavra do Senhor. Você tem a parábola do filho pródigo, você tem a parábola das dracmas perdidas, você tem várias parábolas que Jesus conta e que seguem o mesmo padrão, usando de histórias seculares para falarem de uma verdade espiritual. Porém, se nós lermos o capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19, onde vai falar da história de Rico e o Lázaro, você vai perceber que ele não só não utiliza uma história secular, como ele vai direto para uma verdade espiritual, além de que os seus personagens, os principais, têm seus nomes registrados, como Lázaro e também Abraão, que está nessa história. Então, há uma forma diferente que Jesus está falando aqui. Ele está diretamente contando uma verdade espiritual. Então, não é uma parábola de acordo com o que eu entendo do estudo da palavra do Senhor. Ela segue um padrão totalmente diferente de todas as outras parábolas que o Senhor Jesus contou. Mas então, vamos ler para que a gente possa entender um pouco mais. Lucas capítulo 16, no versículo 25, ela diz assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Não, como eu falei, não vamos ler toda a narrativa da história, mas digo a você que seria bom que você lesse aí com o seu tempo, Lucas 16, do 19 ao 31, para entender toda essa história do rico e do Lázaro. E você vai ver que aqui, tanto Lázaro como o rico sabem aonde eles estão. O rico sabe que está no inferno e ele sabe que está sendo tormentado e sabe o porquê está sendo tormentado. Sabe por que ele está naquele lugar. Tanto que Abraão diz: lembra-te que recebeste os bens em vida.
E no decorrer da história, então o próprio rico vai dizer para que se fosse enviado então alguém aos seus irmãos para avisá-los, para que eles se consertassem, vamos dizer assim, para que eles não viessem para onde ele estava. Então ele tinha plena consciência de onde ele estava, ele tinha consciência do que ele estava passando e que ele estava atormentado, tanto que também pede: diga a Lázaro que molhe a ponta dos seus dedos na água para que refresque a minha língua, pois estou em tormento. Então esta passagem do rico e Lázaro, ela nos dá um total entendimento de que nós temos sim consciência depois da morte. Então, resumindo, nós entendemos que a morte ela não é um sono profundo, não entramos em estado inconsciente, mas que ela apenas é uma figura de linguagem usada para expressar, para começar a doutrinar as pessoas referente às verdades bíblicas que estavam surgindo e que eles não tinham entendimento, que seria a ressurreição dos mortos, que não era muito difundida, e a questão da vida eterna, que eles não tinham pleno conhecimento. E por isso é importante nós entendermos também que todos nós teremos uma vida eterna. E a escolha para onde nós vamos deve ser feita hoje. Jesus ela nos ensina que a escolha é hoje, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E por isso eu aconselho você, escolha Jesus, não tome outro caminho. Escolha Jesus para que você, assim como Lázaro, possa também, assim que fechar os olhos, quando você abri-los novamente no mundo espiritual, você possa estar também nos seios de Abraão. Porque lembrando, assim como nós dormimos, nós também seremos despertados na ressurreição dos mortos para estarmos com Cristo. Muito bem, terminamos então mais uma reflexão aqui no canal Valor da Sabedoria. Tenho certeza que ela clareou aí o seu entendimento referente ao que acontece após a morte, né? Que não é um sono. Então, se você gostou, dá o seu joinha, clica aí embaixo e também te lembrando, caso você não seja inscrito no nosso canal, clica aí no botão inscrever-se, aperta também o sininho para que você possa ser notificado sempre que novas reflexões ou estudos mais completos sejam colocados aqui no nosso canal. Aproveite e compartilha também este vídeo, manda aí para seus familiares, amigos, pessoal da sua igreja, todos aqueles que você acredita que poderão também ser edificados com esta reflexão. No mais, eu te agradeço por ter ficado comigo mais nesse estudo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida. E me despeço então, deixando para todos vocês a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.